Rudo era um jovem que vivia nos becos da favela, sobrevivendo como podia. Muitas vezes, ele invadia os lixões dos ricos para catar coisas que ainda tinham valor. Mas sua vida muda completamente quando ele é acusado injustamente do assassinato de seu pai adotivo e jogado no poço, um lugar onde todo o lixo do mundo é despejado. Lá embaixo, além do lixo, existem criaturas monstruosas feitas de sucata, e Rudo precisa enfrentá-las se quiser subir de volta e buscar vingança. Esse mundo é dividido em dois. De um lado, uma cidade limpa e perfeita, onde os ricos vivem confortavelmente. Do outro, as favelas, onde pessoas como Rudo tentam sobreviver. E o que conecta os dois lados é o poço. Todo lixo, e até criminosos, acabam lá embaixo. Os ricos jogam fora qualquer coisa sem pensar duas vezes. Como uma mulher que manda a filha se livrar de um brinquedo recém-comprado só porque estragou um pouco. Em vez de consertar, prefere jogar fora e comprar outro. O brinquedo é descartado junto com várias outras coisas em um duto que leva tudo para os caminhões de coleta, até chegar ao enorme depósito de lixo. E adivinha quem está lá? O jovem Rudo, garimpando entre os caminhões que descarregam. Ele invade o local para resgatar o que os outros desprezam. Só que, dessa vez, um guarda ouve barulho e vai conferir. Ao encontrar Rudo, já aponta a arma e começa a ofendê-lo, chamando-o de lixo humano que ameaça a beleza da cidade. Rudo nem reage, já está acostumado com esse tipo de insulto. Mas quando o alarme é acionado, mais guardas aparecem. É aí que Rudo pega alguns sacos de lixo e os joga neles. Bastou sujar seus uniformes impecáveis para os frescos desistirem de encostar nele. Ele consegue escalar o duto de ventilação e quase escapar, mas a saída se fecha bem na sua frente. E logo atrás, mais guardas chegam atirando. Pra eles, Rudo é o inimigo número 1. No dia seguinte, a notícia se espalha. A cidade inteira comenta sobre o ladrão do lixo, culpando os favelados. Do outro lado do muro, o povo da favela também fala sobre Rudo, mas sem defender. Muitos acreditam que um dia ele vai ser pego, e até torcem por isso, mas ele não se importa. Continua vendendo os objetos que consertou. É então que sua amiga Tiwa aparece para brigar com ele. Ela não entende por que Rudo arrisca tanto a vida só para catar lixo dos ricos. Ele responde que não é só lixo. Aquelas coisas ainda têm valor, mas são jogadas fora sem dó. Ele sente pena de ver tudo ser descartado, então resgata, arruma e vende. Para ele é melhor assim. Tiwa entende, mesmo que não concorde. De repente, 3 garotos aparecem tampando o nariz, dizendo que o lugar fede a lixo. Eles mandam Tiwa se afastar de Rudo, senão ela vai cheirar mal como ele. Zombam de suas luvas pretas, dizendo que parecem nunca ter sido lavadas e que só de encostar nelas já dá coceira. Um deles chuta a lanterna que Rudo tinha acabado de consertar, dizendo que ninguém vai comprar aquele lixo. Por fim, riem das mãos dele, dizendo que são ainda mais assustadoras que as luvas, e é por isso que ele nunca as mostra. Rudo apenas escuta em silêncio, guardando tudo para si, mas quando um dos garotos chama Rudo de filho de assassino, algo dentro dele explode. Os moleques continuam dizendo que a favela foi criada para prender criminosos e que todos ali são descendentes deles. Por isso tentam manter a reputação limpa, mas o pai de Rudo teria manchado essa honra ao virar um assassino. Rudo não aguenta mais. Ele encara os garotos com um olhar tão frio que eles ficam em pânico e saem correndo, ainda gritando que um dia ele também vai acabar se tornando um assassino como o pai. No silêncio que sobra, Rudo volta a consertar sua lanterna, quebrada. É então que Tiwa, sua amiga, diz acreditar que ele é uma boa pessoa e que nunca será como o pai. Rudo fica envergonhado com as palavras dela, e antes mesmo de agradecer, Tiwa repara em algo: o brinquedo de cachorrinho que ele tinha resgatado no lixão. Na verdade, Rudo tinha pego aquele brinquedo para dar de presente a ela, mas antes que pudesse entregar, a mãe de Tiwa aparece e a leva embora. De volta para casa, Rudo encontra seu pai adotivo, Regto, esperando por ele. Para a surpresa do garoto, Reg começa a imitar a cena de quando ele tentava dar o presente para Tiwa. Rudo fica vermelho de vergonha. Ele nem tinha notado que Regto estava observando, mas o clima logo muda. Regto diz que eles precisam conversar sobre a
A aventura de Rudo no lixão. Ele pede para o garoto não se arriscar tanto, afinal eles não estão passando fome. Hector acredita que Rudo se esforça assim porque carrega um peso. O fato de ter sido adotado depois que seu pai biológico foi jogado no poço como criminoso. Mas Rudo garante que não é por isso. Ele o considera família de verdade e só quer fazer sua parte. Hector então solta: seja tão honesto assim com a Tiwa também. Rudo se atrapalha todo e acaba forçando o ferimento de bala da noite anterior. Hector imediatamente faz os primeiros socorros, troca os curativos das mãos dele e, enquanto olha para elas, Rudo lembra. Suas mãos sempre estiveram feridas, desde que se entende por gente. Sempre foi julgado por isso, e às vezes, as dores vinham do nada, fortes demais. Até que um dia, Hector lhe deu as luvas pretas, que de alguma forma reduziam aquela dor. Depois de cuidar dele, Hector ainda brinca, dizendo para Rudo se declarar logo para Tiwa, antes que outro faça isso primeiro. Os dois trocam provocações, mas o que eles não sabem é que, do lado de fora, um homem mascarado e sinistro estava ouvindo tudo. No dia seguinte, Rudo finalmente cria coragem. Vai até a casa de Tiwa com o cachorrinho de brinquedo em mãos. Mas no caminho, se depara com uma cena comum na favela. Mais um criminoso sendo jogado no poço. Ele observa a execução, pensando no que realmente acontece lá embaixo. É nesse momento que Tiwa aparece e comenta como aquilo é cruel. Rudo se assusta. Não estava pronto para encontrá-la ali. Ela começa a falar sobre as execuções e de repente diz que não quer que Rudo acabe sendo jogado no poço também. Explica que mesmo que haja coisas que não deveriam ser tratadas como lixo, isso não é motivo para ele arriscar a vida. Rudo responde que Hector já havia dito o mesmo. E Tiwa completa: é porque ele te ama. Rudo para, processando a frase, e seu cérebro de 2 megabytes entende outra coisa, que na verdade era Tiwa quem estava dizendo que amava ele. Ela, percebendo a possível interpretação, fica corada e sem jeito. Mas Rudo já está completamente abalado. Ele cai no chão, cobre o rosto com as mãos e em seguida entrega o cachorrinho de brinquedo para Tiwa, dizendo que talvez ela não queira porque veio do lixo, mas que acreditava que o brinquedo seria mais feliz com ela. Para a surpresa dele, Tiwa aceita o presente e diz que vai cuidar dele com carinho. Rudo nunca tinha ficado tão feliz em toda a vida. Ele volta para casa saltitando, dançando de alegria, pensando em contar tudo para Hector. No caminho cruza com alguns guardas, que nem ligam para ele, mas isso o deixa curioso. O que estariam fazendo na favela? Quando chega em casa e abre a porta, Rudo começa a falar animado, mas congela na mesma hora. Hector está no chão e por cima dele, um homem mascarado e assustador. O mascarado olha para Rudo por um segundo, antes de cravar a faca ainda mais fundo no corpo de Hector. Desesperado, Rudo avança contra ele, mas leva um golpe tão forte que nem percebe quando desmaia. Ao recobrar os sentidos, o assassino já está de saída. Ele pega um livro no chão, encara Rudo brevemente e vai embora. Rudo tenta segui-lo, mas é interrompido pela voz fraca de Hector. Inacreditavelmente, ele ainda está vivo. Com seu último fôlego, pede para Rudo fugir. O garoto tenta acalmá-lo, dizendo que vai buscar ajuda, mas Hector insiste: corra e mude esse mundo podre para algo melhor. Em seguida, seu corpo fica sem vida. Rudo mal consegue processar o que acabou de acontecer quando soldados invadem a casa. Sem ouvir explicações, eles o dominam e dizem que está preso por assassinato. Rudo implora, dizendo que o verdadeiro assassino tinha acabado de sair dali, mas ninguém lhe dá ouvidos. Para eles, ele foi pego em flagrante e, para silenciá-lo, o nocauteiam com um soco na cabeça. Pouco depois, Rudo já está no cadafalso, prestes a ser executado. Toda a favela está reunida para assistir. Até pessoas da Cidade Alta vieram. O juiz o acusa de cometer um dos piores crimes possíveis: assassinato. E mesmo que a vítima fosse apenas um favelado, a pena não seria diferente. Ele sentencia Rudo a ser jogado no poço. A multidão vibra com a decisão, enquanto Rudo, em choque, só deseja que pelo menos uma pessoa acreditasse em sua inocência. Seus olhos percorrem o público e param em Tiwa. Desesperado, ele grita para ela, dizendo que não matou Hector e pede que encontre o verdadeiro culpado. Mas Tiwa, com lágrimas nos olhos, responde que confiou nele e que estava errada. Ela o chama de filho de assassino e deixa o cachorrinho cair no chão, virando as costas para ele. A traição dela dói mais do que qualquer coisa. Cheio de raiva, Rudo explode contra todos, chamando-os de verdadeiros lixos
ossos, pedaços de carne sem mente nem vontade. Ele jura que um dia vai arrastar todos para o inferno. E é nesse momento que percebe. O homem mascarado está no meio da multidão, mas Rudo não tem chance de dizer nada. Ele é empurrado e jogado do alto do cadafalso direto para o poço. A queda parece interminável, até que ele perde a consciência. Quando acorda, está vivo, milagrosamente. O amontoado de lixo no fundo amortecera sua queda. Ainda atordoado, Rudo se pergunta o que diabos está acontecendo e como sobreviveu, até que o cheiro insuportável do lugar o atinge com força. Até mesmo o Rudo, acostumado com o cheiro do lixo, é forçado a tampar o nariz e a boca. À sua frente, um verdadeiro mar de entulho se estende sem fim, coisas que ele nem consegue reconhecer. Ele se pergunta onde diabos foi parar, quando uma sombra gigantesca o cobre por completo. Ao se virar, Rudo congela. Diante dele surge um monstro colossal, feito inteiramente de lixo, avançando com presas afiadas. Por um instante, sua mente fica em branco. Ele lembra de como sempre achou estranho as pessoas serem obcecadas em jogar lixo e criminosos no poço, mas nunca se importarem com o que acontecia lá embaixo. Ninguém sequer pensava no que poderia existir no fundo. Essa indiferença sempre o incomodou, mas agora não há tempo para pensar. Ele sai correndo desesperado, enquanto o monstro avança. O pior acontece. O rugido da criatura ecoa, e do monte de lixo, outros monstros surgem. Todos começam a persegui-lo. Rudo corre o mais rápido que pode, mas logo é encurralado. Ele se pergunta que diabos são aquelas coisas. Será possível que pilhas de lixo possam se mover sozinhas? As criaturas avançam. Ele desvia por pouco, mas tropeça e cai, bem em cima de um crânio humano. Nesse momento, entende qual será seu destino. Tomado de raiva, amaldiçoa todos que o jogaram nesse inferno. De repente, o monte de lixo onde estava desmorona, e ele despenca até o pé de um penhasco, o que, por sorte, o deixa longe dos monstros. Mas logo percebe outro problema. O ar desse lugar é puro veneno. Cada respiração parece rasgar seus pulmões. Ele cobre a boca com as luvas tentando resistir, mas logo perde as forças. O gosto de sangue sobe à garganta e ele começa a cuspir vermelho. O barulho atrai novamente as criaturas, que se aproximam rápido. Rudo cai no chão sem conseguir se mover. Ele quase aceita a morte, até que a imagem do corpo de Regto, seu pai adotivo, surge em sua memória. Nesse instante, uma energia estranha percorre suas mãos. Ele nem percebe, mas algo dentro dele desperta. Sua visão muda e ele passa a enxergar luzes brilhando entre o lixo. E em um cano de ferro bem à sua frente, Rudo se arrasta até ele, decidido a sobreviver. Ele precisa viver, porque agora tem um propósito. Segura o cano com força, se levanta e declara que vai voltar à superfície, se vingar das pessoas que o jogaram ali e, principalmente, do desgraçado que matou seu pai. Tomado pela fúria, encara os monstros que se aproximam, e quando um deles o ataca, Rudo o golpeia com tanta força que o arremessa para longe, sem nem precisar olhar para trás. O impacto é tão violento que atinge até a área onde outro, sobrevivente do poço, estava, que observa surpreso alguém capaz de lutar contra as criaturas. Enquanto isso, Rudo enlouquece na batalha, ignora o ar envenenado, o sangue escorrendo do nariz e continua atacando sem parar. É jogado contra rochedos enormes, mas se levanta como se nada tivesse acontecido. Um monstro destrói as pedras onde ele estava preso, soterrando-o, mas Rudo emerge da pilha de destroços, empunhando uma barra de ferro. Ele a gira com toda a força, acertando a criatura em cheio e causando um enorme estrago. Só que o inferno não tem fim. Outro monstro surge do nada, bem debaixo dele. Rudo consegue escapar por pouco das mandíbulas da criatura, mas logo o efeito do ar envenenado atinge em cheio. Ele começa a cuspir sangue novamente. Os monstros aproveitam essa fraqueza e avançam sobre ele. Só que, mais uma vez, aquele poder misterioso desperta, dando a Rudo a força e a fúria necessárias para resistir, mesmo com dois monstros atacando ao mesmo tempo. Ele sobrevive ao impacto e, aproveitando o momento, agarra uma chapa de metal e rasga o crânio do primeiro monstro. Em seguida, parte para cima do segundo,
segundo e o corta ao meio, fazendo-o explodir em pedaços. Mas antes mesmo de recuperar o fôlego, um monstro gigantesco começa a se aproximar. Ao vê-lo, Rudo decide fugir para tentar recuperar energia. Só que a criatura pisa com força no chão e libera uma onda de choque devastadora, arremessando Rudo longe. Ao abrir os olhos, ele se assusta ao ver um homem usando uma máscara estranha bem em cima dele. Rudo não entende quem é aquele cara e de onde apareceu, mas de repente, o homem o levanta e o chuta para frente. Rudo tosse sangue e já se prepara para revidar, quando o mascarado coloca uma máscara de gás em seu rosto, permitindo que ele respire. Confuso, Rudo pergunta se ele é um morador do local e o que são aqueles monstros, mas o homem apenas pede silêncio. Claro que Rudo não obedece. Continua falando alto e insistindo em respostas, até que o mascarado perde a paciência e grita: eles não estão no subsolo, e sim acima da superfície. Esse lugar virou um inferno por culpa das pessoas que vivem lá em cima. Ele ainda explica que os monstros de lixo são atraídos pelo som, e graças a Rudo, agora eles os encontraram. O mascarado diz que essas criaturas não podem ser derrotadas. Com armas comuns, que a melhor chance seria fugir em silêncio. Mas agora já é tarde. Um monstro surge atrás deles, e o homem decide enfrentá-lo. Uma energia dourada explode do seu braço e envolve o guarda-chuva que ele carregava, transformando-o em uma arma. A criatura avança, mas o mascarado gira o guarda-chuva bem na cara dela, triturando-a como uma lâmina giratória. O monstro se desfaz em pedaços e logo em seguida vira pó. Rudo fica em choque, não só pelo poder estranho do homem, mas porque os monstros não se regeneraram após o ataque. Nesse momento, uma horda inteira aparece, mas o mascarado não demonstra medo. Ele parte para cima, destruindo várias criaturas com seu guarda-chuva laminado, e ainda o usa como se fosse um paraquedas para saltar pelos céus. Rudo se pergunta se aquilo é algum tipo de tecnologia usada pelas pessoas do fosso, ou se é algo único daquele homem. O mascarado então enfrenta o último monstro gigante, que cospe uma bola de ácido. Ele bloqueia com o guarda-chuva, espalhando o ataque que explode violentamente no lixo ao redor. Usando a própria cabeça do monstro como apoio, ele salta ainda mais alto e concentra mais energia no guarda-chuva, aumentando seu tamanho e poder de destruição. Num golpe brutal, ele corta o monstro inteiro e até o chão abaixo dele. Depois disso, retorna até Rudo, que pergunta: quem diabos é você? O homem tira a máscara e se apresenta. Seu nome é Injin, apenas um simples limpador, mas a decisão de remover a máscara logo cobra o preço. O ar tóxico o faz tossir e amaldiçoar Rudo por ter causado isso. Nesse momento, Rudo desmaia. Enquanto está inconsciente, ele sonha com sua infância. Volta para casa depois de ser humilhado e jogado no esgoto por outros garotos, porque dizia que os objetos tinham vida. Ele pergunta a Reto se era verdade, que quando um objeto é tratado com cuidado, uma alma passa a habitá-lo. Reto responde que essa era só uma lenda para ensinar as pessoas a valorizarem o que têm, mas no fundo, ele gostava de acreditar nisso. Rudo, curioso, pergunta se até suas luvas poderiam ter alma, e Reto diz que sim. Se ele as tratasse com carinho, um dia elas teriam. Nesse instante, Rudo desperta do sonho e percebe que está acorrentado, sendo arrastado por Injin. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.